Rui hoje vem-nos falar do efeito de variáveis ambientais nas variações da qualidade de fitoplâncton do estuário do Tejo. E, portanto, isto é um tema bastante importante no sentido em que há muito poucas séries temporais de fitoplâncton no estuário e é difícil manter essa continuidade das séries temporais e eu vou vendo-vos falar disso hoje. O Rui tem um mestrado que foi também feito na Faculdade de Ciências, tem uma experiência muito variada ao longo da sua vida profissional, já foi voluntário, já trabalhou em vários projetos em sítios diferentes, já passou pelo MEPC, onde participou no projeto Maravilha, que faz levantamento de biodiversidade, já fez campanhas com o IPMA, já trabalhou na Universidade de Coimbra, e eu vi no seu currículo que já fez coisas com peixes, com crustáceos, com moluscos, portanto tem uma experiência bastante variada e agora maioritariamente tem estado a trabalhar com variações causadas pelo ciclo de maré e pelo clima nas comunidades de fitoplâncton dos estuário do Tejo. Portanto, acabou por afunilar a sua investigação para a área de fitoplâncton. Muito obrigado. Grande parte da apresentação já está feita pela Paula. Resta dizer que este trabalho insere-se dentro, é um dos trabalhos o que está mais adiantado neste momento dentro da minha tese de doutoramento e é uma tese orientada pelas professoras Ana Brito e Wanda Brotas aqui do Mare e também pela doutora Marta Rodrigues do UNEC. Os estuários são zonas de elevada importância ecológica, servindo de suporte e de nurseries a diferentes espécies, mas são também, têm espécies únicas, mas são também zonas de elevada das expressões antropogénicas, uma vez que servem de tamanho de suporte, normalmente, a grandes cidades, a grandes urbanizações e também a diversas indústrias. São zonas com elevada variabilidade espacial, devido à junção, ao encontro da água fluvial que chega, assim como com a água costeira, junto com o efeito da maré. Também por este efeito da maré e do facto de serem zonas com menor, com umas massas de água menores comparado com a zona costeira, são também muitas vezes altamente variáveis, tanto ao longo do dia, tanto pelo efeito da maré, como pelo forcing atmosférico, como o vento, como a temperatura. Por exemplo, aqui neste gráfico temos um exemplo do estuário do Sado, com variações de temperatura ao longo de dias, uma questão de dias, aliás, dentro do próprio dia e ao longo dos dias, em zonas pouco profundas, como 3, 4 metros, por exemplo, no estuário do Tejo, na maré baixa, e 3, 4 metros na maré baixa. Que uma coisa, por exemplo, no estuário do Tejo também é bastante, cobre uma grande área, há uma grande área com estas características. Quanto ao estuário do Tejo, é o segundo maior estuário da Europa, tem cerca de 2,3 milhões de habitantes nas suas margens, assim como múltiplas zonas industriais, como é o caso da zona de Vila Franca e do Seixal, do Barreiro, do Montijo. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante como zona de nursery, zona de berçário, para vários animais marinhos, como peixes, várias espécies de peixe e de crustáceos, e também muito importante para imensas espécies de aves, devido às suas extensas zonas úmidas, fazendo inclusive parte da rede Natura. Em termos de fitoplâncton, é um estuário dominado em geral, dominado por diatomáceas, com picos de clorofila A na primavera e no verão, uma coisa também normalmente é típica destes estuários túrbidos. É um estuário, em termos de fitoplâncton, que foi bastante estudado, mas principalmente na zona superior do estuário, ou médio superior do estuário, acima da Ponte Vasta Gama, também graças muito ao trabalho aqui do Mare, que tem um plano de monitorização lá que já se estende desde 1998 e que já deu vários artigos, mas por outro lado, na zona inferior, tem muito poucos trabalhos, alguns já com muitos anos, e é importante manter esta monitorização, ou esta caracterização das comunidades fitoplâncton, porque o fitoplâncton é também muito importante para a classificação das massas de água, uma vez que, reagindo rapidamente a variáveis ambientais, também acaba por reagir também rapidamente a diferentes pressões antropogénicas. E é inclusivamente, tanto em termos de biomassa como de composição da comunidade, descrito como um bom indicador ambiental. Assim, os objetivos deste trabalho
foi compreender quais as principais variáveis ambientais que afetam a biomassa fitoplanctónica, mas também a composição da comunidade, e também estudar o efeito da maré na comunidade fitoplanctónica. Para tal, efetuámos amostragens semanais em 2 pontos do estuário, pontos de terra por uma questão logística, sendo pontos semanais, o esforço de usar uma embarcação seria muito maior. Eram pontos de fácil acesso. Um deles era o Cais Internacional de Alcântara, que é uma zona mais, na zona mais inferior do estuário, mas que também tem elevada pressão antropogénica devido ali à zona tanto ao próprio cais, que está constantemente a receber cargueiros com contentores, mas também devido a ter ali perto os emissários da ETAR de Alcântara, e toda a pressão antropogénica, a margem está regularizada completamente. Do outro lado tem Almada, que também tem uma elevada população, enquanto que o Barreiro, que é o cais, neste caso era o cais do Lavradio, embora ser também uma zona industrial, faz parte da antiga Quimigal, acaba por ter muito menos movimento de embarcações de grande porte. Tem um emissário do Metar também, mas é o Metar com menor carga do que a de Alcântara, porque aquelas populações também são menores. Embora também aquela zona ser regularizada, tem ali muitas zonas mais ou menos naturais dentro do que é possível encontrar dentro do estuário do Tejo nesta área. Por isso acaba por ter uma pressão bastante inferior à de Alcântara. Diretamente no campo, nestas amostragens semanais, a ideia também era apanhar diferentes fases de maré, tanto viva e morta, mas também cheia e vazia, que é uma coisa que também se tem feito nos estudos anteriores, é principalmente amostragens nas marés cheias mortas, para ver menos variabilidade e ser mais estável o fitoplâncton. Neste caso tentámos apanhar todo o panorama, mas sendo difícil mostrar no mesmo dia, semanalmente, acabamos por fazer variar ao longo das semanas as diferentes tipologias de maré. Diretamente no campo, recolhíamos os parâmetros de temperatura da água, temperatura do ar, salinidade, pH e profundidade de Secchi, usando uma sonda, uma EXO, da ESI, sendo que, e falta aqui também, por acaso falta aqui, oxigênio dissolvido. Todos os parâmetros que aparecem aqui em negrito, as siglas, é porque serão usadas mais à frente, exatamente com a mesma sigla. Depois também era recolhida água nessas amostragens para trazer para o laboratório, também para análise de nutrientes, quantificação de amónia, NH3, nitritos, que é o NO2, nitratos, NO3, silicatos e o ortofosfato, que é o PO4. Também de clorofila A para ser usado como proxy de biomassa fitoplanctónica e para ser analisado através de uma cromatografia líquida de alta performance, que é o HPLC, para diferenciar os vários e quantificar os vários pigmentos diagnosticantes de grupos funcionais. Esta parte é importante porque enquanto a clorofila A nos dá um proxy da biomassa total fitoplâncton, os pigmentos acabam por ser um proxy dos vários grupos que estão presentes, já que os grupos apresentam diferentes pigmentos. Nunca nos dá para quantificar totalmente, porque alguns desses pigmentos são partilhados, mas dá para ter uma ideia dos vários rácios, das percentagens que cada grupo tem na comunidade. E foi ainda quantificado os sólidos em suspensão, sendo tanto os totais como os orgânicos e inorgânicos, como a componente orgânica e inorgânica em separado. Foi também recolhido, a partir das plataformas disponíveis online, tanto o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos como o Instituto Hidrográfico, séries de dados ambientais, no caso do SNIR, do Sistema Nacional de Informação de Redes Hidrográficas, a radiação solar nas 24 horas anteriores à amostragem, e também séries históricas de descargas das barragens de Castelo de Bode e Belver, sendo que, como Belver apenas tem dados a partir de 2008, vamos dar aqui neste trabalho mais importância às de Castelo de Bode, que é uma série mais longa, já tem 35 anos. Para recolher a amplitude de maré e de altura, que, como na estatística eram altamente correlacionados, porque acabámos por optar mais especialmente pelos de amplitude. Em termos de estatística, usámos uma análise de Fourier
que permite ver a existência de periodicidade nos dados, neste caso nos dados de clorofila A, usando períodos desde 1 ano a 15 dias, que vão aparecer respectivamente como waves 1 a 26 nos resultados a seguir. E usámos também modelos aditivos generalizados, conhecidos como GAM, usando uma spline cúbica, ou seja, um ajustamento cúbico aos dados, de forma a ver quais eram as variáveis mais importantes dentro daquela periodicidade, depois tentar explicar quais eram as variáveis mais importantes tanto para a clorofila como para a representatividade dos vários grupos. Aqui nos resultados é possível ver que, em geral, principalmente da parte que tem a ver com a atmosfera e a entrada de água salgada e doce, os resultados foram muito semelhantes, mas depois em Alcântara houve valores bastante elevados de sólidos em suspensão, tanto orgânicos como inorgânicos, comparativamente ao barreiro, e menores, ou seja, valores máximos, as médias também foram ligeiramente superiores, mas assim não tão significativo, e também valores inferiores de porcentagem de saturação de oxigênio em Alcântara, muito provavelmente devido também à fonte da ilha da ETAR, que acaba por fazer alguma turbidez, como já vamos ver a seguir. Também em nutrientes, a Alcântara apresentou valores máximos muito mais elevados para todos, exceto para a sílica, que, embora sejam ligeiramente mais elevados, estão dentro da variação do barreiro. A máxima é ligeiramente maior, mas a média é semelhante também. Todos os outros nutrientes, ou seja, todos os nutrientes de azoto, a amónia, nitritos, nitratos e também o fósforo, os ortofósforos, foram bastante superiores, a cerca de uma ordem de grandeza. Por exemplo, os ortofosfatos em Alcântara temos 27, enquanto no barreiro temos 2.7, 2.8. Também em Alcântara foi possível ver uma forte associação destes nutrientes, destes picos nos valores de concentração dos nutrientes, com as marés baixas, principalmente com mortas. Ou seja, marés baixas mortas eram os maiores valores. Esta variação, esta tendência foi principalmente verificada no azoto e no fósforo, com valores enormes. Já agora, o DIN, que eu não expliquei ali atrás, é o de azoto inorgânico dissolvido, ou seja, acaba por ser a soma de amónia, nitritos e nitratos, e mostrou valores elevadíssimos, tal como o ortofósforo. Enquanto que a sílica, embora também mostrar em parte esta tendência, os valores foram semelhantes aos encontrados no barreiro. No barreiro, estas tendências não se verificaram para nenhum dos nutrientes, sendo uma coisa que parece tipicamente Alcântara e que, portanto, a gente associou ao efeito da ETAR, principalmente também por ser sentida nos nutrientes de azoto e fósforo, que são aqueles que são também mais emitidos por este tipo de pressão antropogénica. Quanto à clorofila, tal como nos estudos anteriores, mostrou variações, especialmente na primavera, picos, principalmente picos de concentração, principalmente na primavera e verão, com valores bastante mais baixos a partir de novembro e até março, que é a altura correspondente ao inverno, ao final do outono e ao inverno, voltando a subir depois em abril. Isto também está de acordo com os estudos anteriores. Quanto à análise Fourier, a tal que vê a existência de periodicidade nos dados, é possível observar que as ondas entre anual, que é 1, e 15 dias, que é 26, conseguiram explicar uma variação de cerca de 92% em Alcântara e 90% no barreiro, ou seja, bastante alto. Mostra que a clorofila tinha valores, mostrava variações muito periódicas, sendo que as ondas atribuídas a variações anuais e sazonais, que é as 1 a 3, explicaram 37%, ou 37, 36% em Alcântara e Barreiro, enquanto que as ondas com periodicidade menor, inclusivamente as 15 dias, mais ligadas à maré, mostraram valores superiores a 50% de explicação da variância dos dados. Quanto aos GAM, é possível ver que a clorofila, os valores de clorofila e, portanto, também de biomassa de fitoplanctónica tiveram uma relação positiva com a amplitude de maré, sendo superiores durante as marés vivas, e com os parâmetros sazonais, como a temperatura da água e a radiação, também mostraram uma tendência positiva com estes.
Já com a salinidade e vários valores nutrientes, como é o caso da sílica e do azoto, assim como com as descargas de rio, mostraram uma tendência negativa. Aqui com as descargas de rio também pode ser uma questão de sazonalidade, porque também as descargas são também de tendência sazonal, embora na primavera também houve várias descargas de elevado valor, mas isso já falamos mais à frente. Bem, desculpa. Quanto à composição, mais uma vez o estuário, tal como nos estudos anteriores, foi composto especialmente por diatomáceas, o que está escrito como sendo um bom indicador de qualidade ambiental, os estuários dominados por diatomáceas. Esta tendência viu-se principalmente em Alcântara. No Barreiro, a dominância foi, ou seja, não houve uma dominância tão marcada das diatomáceas na comunidade, embora isto em percentagem, a média, continue a dar maior valor para as diatomáceas, houve também um grande valor das criptófitas. O que há também de lembrar que o Barreiro, já agora voltando ali um bocadinho atrás ao mapa, peço desculpa, o Barreiro localiza-se perto de uma saída de um canal e que também em estudos anteriores viu-se que nestes canais muitas vezes há uma dominância também de criptófitas. Voltando onde estávamos. Aqui, isto é um bocado confuso e peço desculpa por isso, mas é que mostrar isto como estava na clorofila era mais. O que é importante aqui reter é que as diatomáceas mostraram a mesma tendência sempre que a clorofila, sendo, portanto, o grupo que mais contribuiu para as variações da clorofila, e tanto em biomassa como. Ou seja, as diatomáceas contribuem mais para as variações de clorofila. Como é possível já agora verificar aqui, sempre que há estes picos na concentração de clorofila, vê-se que a baga correspondente às diatomáceas, que é a amarela, é sempre superior. Ou seja, elas foram o grupo que a sua variação contribuiu para este aumento da clorofila, em princípio. De resto, aqui, as criptófitas, ou seja, todos os outros grupos que mostram aqui diferenças significativas para certos parâmetros, mostram sempre uma variação oposta à das diatomáceas. Ou seja, as diatomáceas foram mais importantes para a clorofila e a sua variação, os seus ganhos e as suas perdas, era o que fazia aumentar e diminuir os valores dos restantes grupos. E tendo todos eles, uma tendência oposta à das diatomáceas e nunca em concordância. Vamos aproveitar aqui este exemplo, por exemplo, das criptófitas. Penso que conseguem ver o rato. Nas criptófitas, aqui o valor de temperatura da água, quando as diatomáceas aumentam com a temperatura da água, as criptófitas perdem. E essa tendência é igual para todos os grupos, sendo que todos eles acabam por seguir, portanto, uma variação oposta à clorofila, ou seja, à biomassa total de fitoplâncton. Há, portanto, uma forte periodicidade nos dados, com duas componentes, uma sazonal, influenciada pela radiação, temperatura da água e descargas fluviais, e outra muito provavelmente associada à maré, sendo que houve maiores valores de biomassa durante marés vivas, o que na bibliografia é muitas vezes associado, é verificado em vários estuários e é muitas vezes associado a uma suspensão de microfitobenos, ou seja, dos organismos fitossintéticos associados a mais comunidades bentónicas, que muitas vezes são muito compostos por diatomáceas. Isto vem um bocado a ser corroborado também pelo facto de a percentagem das diatomáceas, a percentagem de representatividade das diatomáceas na comunidade, aumentar junto com a clorofila e com a mesma tendência com as marés. Portanto, quando em marés vivas há mais clorofila e há mais diatomáceas, muito provavelmente devido a esta suspensão de microfitobenos. Aqui o microfitobenos também tem uma elevada importância no estuário do Tejo, como é possível ver aqui neste mapa feito pelo João do Sésamo, onde podemos ver a produtividade pelo microfitobenos e que basicamente é todas estas áreas pouco profundas do Tejo e que acabam muitas vezes por ficar durante as marés vivas. Sim, as diatomáceas, tal como falámos, apresentaram as mesmas tendências que a clorofila A para todos os parâmetros, sendo que nesta forma apresentaram uma tendência inversa às descargas de rio,
que é a fonte principal de sílica, que é um elemento relevante para as diatomáceas, o que também foi visto na análise GAM. Isto muito provavelmente acontece, e já foi visto também em outros artigos, porque embora elas precisarem da sílica, o facto de haver menos descargas faz com que a zona de turbidez do estuário suba, e, portanto há mais disponibilidade de luz em zonas até mais acima dentro do estuário, e ao mesmo tempo ajuda na circulação interna do estuário e também nos tempos de retenção da água dentro da zona estuarina. Por outro lado, e neste caso, quando isto acontece, essa sílica, o que está visto na bibliografia é que essa sílica acaba por ser fornecida às diatomáceas através de remineralização da sílica biogénica, ou seja, parte das diatomáceas, quando morre, essa sílica é remineralizada para a sílica dissolvida na água. Mas esta renovação tem um limite, com a perda de sílica, tanto por sedimentação como para fora, o que acaba sempre por necessitar das descargas. O que acontece no Tejo tem sido visto que, em estudos por volta dos anos 2015, com dados até 2010, se não me engano, foi visto que tem havido uma alteração na comunidade para diatomáceas de menores tamanhos, ou seja, diatomáceas de grande tamanho para diatomáceas de menor tamanho e para outros grupos. Tal como eu disse há bocado, as diatomáceas são um indicador de boa qualidade e parece estar a haver algum shift na comunidade nesse sentido, e o que pode também ser incentivado por uma tendência que está registada mesmo na bibliografia, e aqui com os dados que nós escolhemos a partir das descargas fluviais da barragem de Castelo de Bode, vê-se uma tendência decrescente nas descargas fluviais, talvez por aquecimento global, talvez por uma questão cíclica, porque pode-se ver que nos anos 2000 houve ainda descargas bastante elevadas, mas estas descargas acabam por poder ter um efeito de alterações na comunidade por não fornecerem a sílica para o estuário e para a zona costeira. Aqui neste caso temos uma variação ou seja, isto é variações em relação à média, vê-se que houve um decréscimo de cerca de 0,6 metros cúbicos por ano, o que, embora não ser muito, nesta série de 35 anos, até 2019, fez uma média de cerca de 21 metros cúbicos inferior ao início, a 1984. Na barragem de Alver, que só era em 2008, como eu disse há bocado, não aparecem aqui por ser uma série muito menor, mas pode-se dizer que a tendência era ainda mais elevada, a tendência de redução das cargas era ainda mais elevada. Quanto aos efeitos antropogénicos, Alcântara, que era o ponto mais afetado pela ETAR, e aqui nesta imagem podemos ver ali claramente uma descarga da ETAR a afetar ali toda uma zona à volta, inclusivamente ali da marina de Alcântara. Foi possível ver um aumento de azoto e fósforo nas marés vazias e marés mortas, muito provavelmente devido a estas descargas, que não foi sentida no Barreiro, provavelmente devido a ser uma zona muito menos afetada por pressões antropogénicas, mas é importante porque esta influência pode ser muito importante nas métricas de qualidade da água e nos índices. E também no planeamento de amostragens de monitorização, uma vez que nestas marés vazias mortas é muito mais fácil verificar os efeitos nefastos das pressões antropogénicas. Sim, a jeito de conclusão, um bocadinho falando do que foi visto, o efeito de maré teve um efeito foi muito importante sobre as comunidades fitoplanctónicas do estuário do Tejo, sendo que nas marés vivas houve sempre uma produção maior e muito maior percentagem de diatomáceas também. As diatomáceas foi o grupo que contribuiu tanto para as concentrações de clorofila em total, como para as suas variações, que é visto através de eles variarem uniformemente, tanto a percentagem de diatomáceas como as concentrações absolutas de clorofila variarem em conformidade. E os efeitos da ETAR foi muito mais intenso durante as marés vazias mortas. Bem, obrigado pela vossa atenção.